Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos, fazendo o primeiro vídeo desse segundo semestre de 2022, de vez que estivemos em férias, descansando na Inglaterra e na Irlanda. Tínhamos até plano de ir à Escócia, mas devido ao calor excessivo na Inglaterra, os voos e transportes foram cancelados naquela ocasião. Por que eu estou falando tudo isso? É porque se você é um trabalhador e você pretende continuar esforçando para aprimorar-se, se você tem planos de trabalhar em grandes empresas e talvez até mudar de país, é preciso que se tenha muito conhecimento, é preciso que se acumule o mais possível a bagagem cultural maior possível. É preciso refletir sobre o mercado, sobre o trabalho, né? E comparar não com países piores que o nosso, não. Conforme o vídeo anterior, você sabia, o que eu procuro é mostrar que existe um universo muito rico de informações que não são repassadas aos brasileiros. Por que não são repassadas aos brasileiros? Porque não há interesse, a imprensa não interessa. Aqui a informação é muito limitada e o acesso do homem brasileiro, da mulher brasileira ao exterior é muito restrito. E normalmente aqueles que têm esse privilégio são os que menos precisam de adquirir novos conhecimentos. Então veja bem, na Inglaterra, onde eu estive há alguns dias atrás, me chamou a atenção o padrão de vida do povo. Os mais simples têm salários dignos, vivem dignamente, dispõem de recursos para uma sobrevida com dignidade. Eu me lembro que me chamou muita atenção na Inglaterra, inclusive eu recebi pelo telefone convite para fazer uma consulta de audiometria por conta do governo para as pessoas com 50 anos ou mais. E se provasse alguma deficiência auditiva, como eu tenho, por exemplo, seria fornecido um aparelho dito invisível, gratuitamente, a todo cidadão em inglês, britânico. Né? Então, veja bem, a preocupação do governo com o povo é muito grande. É tão grande que todo mundo vive bem acima da linha da miséria. Né? Eu diria que a vida está dentro de um padrão da classe média brasileira. A educação lá é algo notável. Meu neto de 13 anos e minha neta de 15 anos sabem cozinhar, cozinham. Por quê? Porque faz parte do currículo escolar prendas domésticas. Ou seja, aqui muita gente entende como humilhação. Lá é matéria do dia a dia. Eu almocei e jantei diversas vezes uma comida muito boa, feita pelos meus netos. Então veja bem, a educação vai muito além daquilo que os livros dizem. Os jardins na Inglaterra são algo extraordinário. Sejam lugares, o Hyde Park, por exemplo, que tem 800 anos. 800 anos. É um lugar de repouso, é um local para almoço, é um local para passeio, é lugar para comemorações, é local para o domingo, para a reunião da família. A Irlanda, por exemplo, tem quase 200 parques. A Inglaterra, além do Hyde, tem diversos parques. Então, veja bem, a condição de vida deles é muito, digamos assim, ligada à natureza. As casas ficam em volta, principalmente na Irlanda, ficam em volta a árvores. Né? É algo, digamos assim, bastante culto. Me chamou muita atenção lá na Irlanda é que existe uma multa de 150 euros, que seria aqui R$ 900 mais ou menos, se o seu animal defecar na grama. Ou seja, a grama é para o uso da coletividade.
Então veja você, a nossa situação é, digamos assim, muito ridícula, porque eu falei em economia doméstica, que aqui no Brasil ninguém gosta de cozinhar, não aprende-se a cozinhar, aliás, ninguém não, eu errei. Poucos gostam de cozinhar, poucos acham que a culinária é uma arte, né? As pessoas se limitam muito mais em comer para encher e não comer para viver bem, né? Então, eu me lembro também no Japão, quando morei no Japão, que a escola, quem faz a limpeza são os próprios alunos, em grupos que vão se revisando, né? E também no Japão tem o famoso cultivo da cerejeira, que é um feriado nacional que vai se ver a hora que a cerejeira brota, eu digo, desabrocha, que é um espetáculo lindo que eu vi no Parque Ueno. Então, voltando para a Irlanda, eu quero lembrar que é comum o pessoal almoçar nos parques e nos jardins. Não é comum almoçar indoors, sempre outdoors. Tá? E assim vai sucessivamente. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que aí fora as coisas são muito diferentes. No Canadá, por exemplo, onde eu tenho uma filha, o médico é deslocado por ambulância, como em todo lugar. Mas quando a neve não permite que a ambulância corra, transite, é então dado um helicóptero ao médico sem nenhuma despesa para o paciente. É bom a gente frisar isso porque você sabia. Por exemplo, eu tenho uma familiar que ganha $15 por hora para ser recepcionista numa academia. Então, você vê a diferença. Ainda tinha um amigo já falecido, cujo filho foi convidado para fazer um trabalho de pedreiro na Europa, e acontece o seguinte, ele acabou levando a família toda para lá. Hoje, os irmãos estão todos em Bruxelas, me lembrei a cidade, estão todos em Bruxelas, com salários que permitem um padrão de vida que aqui no Brasil, um pedreiro aqui, normalmente é tido como um indivíduo de uma categoria, digamos assim, menor, o que está muito errado, né? Ou seja, aí tem mais problemas. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um problema enorme. Esse número de pessoas recebendo Bolsa Família, Bolsa Gás, isso vai continuar, porque o grande contingente da população não recebeu educação, não são profissionais, não sabem fazer nada. Não tem mais corte de cana, não tem mais panha de café manual, que era onde os coronéis incentivavam as famílias a crescermos e multiplicarmos para ter mão de obra barata. E desse aspecto eu quero divertir vocês. Eu já fiz alguns vídeos sobre a terceira idade. Se vocês forem percorrer os vídeos que estão aí na plataforma, vocês vão encontrar. O que eu quero dizer? Esse pessoal não produz. Em consequência, não recolhe impostos, não recolhe a contribuição para o INSS. E é previsto que lá pelo ano 2050, 2060, a população velha vai crescer demais, ao ponto de ter 3 pessoas trabalhando para sustentar 7 aposentados. Então, veja bem, isso é um perigo, porque esses aposentados vão ter que ter um salário miserável, como tem atualmente. Não foge disso, né? Então, veja bem, esse pessoal que não tem educação, não recebeu educação, vem também de um lar deficiente psicologicamente. Ou seja, eles têm uma influência intrauterina já negativa. Então, esse vídeo, eu estou advertindo você que você procure meios de ter recursos para a sua terceira idade, como hoje eu tenho procurado ter para a minha terceira idade, que é onde você produz menos e gasta mais. Enfim, esse é um problema muito sério, porque o crescimento populacional no Brasil ainda é grande. Já deveria ter declinado como declinou
em grande parte dos países da Europa, que já tem crescimento negativo. A própria China vai entrar em crescimento negativo. A Índia vai superar a China em número de pessoas. E, por outro lado, o que é triste nisso tudo é que os países que estão com crescimento demográfico grande, a maior parte estão na África, ou fora da África, são países muito pobres. Então, veja bem, aqui fica uma advertência nessa primeira aula desse semestre para você procurar estudar, procurar analisar as coisas. Nós temos aí uma eleição, cuja escolha dos candidatos deve ser muito criteriosa, só se deve votar em quem faz coisas para o povo, para o país. Eu tenho 78 anos de idade e eu conheço esse discurso dos políticos prometendo isso e aquilo que nunca é cumprido. Tanto é que aos políticos eu debito a miséria brasileira, ou seja, por eles serem os privilegiados. É ao contrário dos políticos da Dinamarca, na Finlândia, na Suécia. Ali o político tem apenas um salário. Ele não tem essas vantagens todas que o político brasileiro tem. Então, se torna um ônus muito grande para o governo, para o povo, sustentar toda essa máquina. E essa máquina prejudica o trabalhador, que tem salário baixo, e prejudica o aposentado, prejudica aquele que não tem nenhuma habilidade. Desculpa, esse vídeo é um desabafo. É verdade que é um desabafo. Um desabafo contra o status quo do povo brasileiro. O povo não merece ter os políticos que nós temos. A verdade é essa. A maioria são políticos que rezam o Pai Nosso, dizendo: venha a mim, ó Pai, o seu reino. Os outros, muito obrigado. Espero não ter desagradado muita gente.